Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Galo Angustiado. Era uma vez um grande quintal onde reinava, soberano e poderoso, Galo. Orgulhoso de sua função, nada acontecia no quintal sem que ele soubesse e do qual participasse. Com sua força descomunal e coragem heróica, enfrentava qualquer perigo. Era especialmente orgulhoso de si mesmo, de suas armas poderosas, da beleza colorida de suas penas, de seu canto mavioso. Toda manhã acordava pelo clarão no horizonte e bastava que cantasse 2 ou 3 vezes para que o sol se elevasse para o céu. O sol nasce pela força do meu canto, dizia ele. Eu pertenço à linhagem dos levantadores do sol. Antes de mim era meu pai, antes de meu pai era meu avô. Um dia, uma jovem galinha de beleza esplendorosa veio morar em seu reinado e o galo se apaixonou por ela. A paixão correspondida culminou numa noite de amor para galo nenhum botar defeito. E foi aquele amor louco, noite adentro. Depois do amor, já de madrugada, veio o sono. Amou profundamente e dormiu profundamente. As primeiras luzes do horizonte não o acordaram como de costume, nem as segundas. Para lá do meio-dia, abriu os olhos sonolentos para um dia azul, de céu azul brilhante, e levou um susto de quase cair. Tentou inutilmente cantar, apenas para verificar que o canto não lhe passava pelo nó apertado na garganta. Então, não sou eu quem levanta o sol, comentou, desolado consigo, e caiu em profunda depressão. O reconhecimento de que nada havia mudado no galinheiro enquanto dormia trouxe-lhe um forte sentimento de inutilidade e um questionamento incontrolável de sua própria competência, e veio aquele aperto na garganta. A pressão no peito virou dor. A angústia se instalou definitivamente e fez com que ele pensasse que só a morte poderia solucionar tamanha miséria. O que vão pensar de mim? Murmurou para si mesmo e lembrou-se daquele galinho impertinente que por 2 ou 3 vezes ousou de longe arrastar-lhe a asa. O medo gelou-lhe os ossos, medo, angústia, andou se esgueirando pelos cantos do galinheiro, desolado e sem saída. No fundo de seu sentimento de impotência humilhado, pensou em pedir ajuda aos céus, rezou baixinho, chorando. Talvez tenha sido esse momento de humildade único em sua vida que o tenha ajudado a se lembrar de que, em uma árvore lá no fundo do galinheiro, ficava o dia inteiro empoleirado um velho galo filósofo que pensava e repensava a vida do galinheiro e que costumava com seus sábios conselhos, dar orientações úteis a quem procurasse com seus problemas existenciais. O velho sábio o olhou de cima e embaixo de seu filosófico puleiro, quando ele vinha se esgueirando, tropeçando nos próprios pés, como se escondendo de si mesmo, e disse: Olá, você nem precisa dizer nada. Do jeito que você está, aposto que você descobriu que não é você quem levanta o sol. Como foi que você se distraiu assim? Por acaso você andou se apaixonando? Sua voz tinha um tom divertido, mas ao mesmo tempo compreensivo, como se tudo fosse natural para ele. A seu convite, o galo angustiado empoleirou-se a seu lado e contou-lhe a sua história. O filósofo ouviu cada detalhe com a paciência dos pensadores. Quando o consulente já se sentia compreendido, o velho sábio fez-lhe uma longa preleção. Antes, quando você tinha e achava que era o poderoso, que acordava o sol, que ele se levantava por conta do teu canto, digamos que você estava enganado. Para definir seu problema com precisão, você tinha o que pode ser chamado de ilusão de onipotência. Então, pela mágica do amor, você descobriu o seu próprio engano. E até aí estaria ótimo, porque nenhuma vantagem existe em estar tão iludido. Saiba você que ninguém acredita realmente nessa história de canto de galo, de levantar o sol. Para a maioria, isto é apenas simbólico. Só os tolos tomam isso ao pé da letra. Entretanto, agora você está pensando que não tem mais nenhum valor, o que é de certa forma compreensível em quem baseou a vida em tão grande ilusão. Contudo, examinando a sua situação com maior profundidade, você está apenas trocando uma ilusão por outra. O que era uma ilusão de onipotência pode ser agora chamado de ilusão de incompetência.
Aos meus olhos, nada realmente mudou. Você era, é e vai continuar sendo um galo normal, cumpridor de sua função de gerenciar o galinheiro, de acordo com a tradição dos galináceos. Seu maior risco é o de ficar alternando ilusões. Onde era ilusão de onipotência, hoje ilusão de incompetência, amanhã você poderá voltar a ter uma ilusão de onipotência novamente, depois outra desilusão. Pense bem nisso, uma ilusão não pode ser solucionada por outra ilusão. A solução não está nem nas nuvens, nem no fundo do poço. A solução está na realidade. Após um longo período de silêncio, o velho galo filósofo voltou-se para os seus pensamentos. Nosso herói desceu da árvore para a vida comum do galinheiro. No dia seguinte, aos primeiros raios da manhã, cantou para anunciar o sol nascente. E tudo continuou como era antes. Vamos lá. Quem é que pode ser o galo da história? Quem é que pode ser o galo pensador? E a história, o contexto da história. Onde é que pode se passar? E a galinha que entrou nessa história para iludir, ludibriar, distrair o galo, quem é que pode ser? Se a gente fizer um paralelo, nós vamos compreender melhor. Né? No nosso dia a dia, enquanto professor, já que nós falamos aqui nesse canal sobre educação, chega um dado momento que o professor acha que ele é simplesmente o máximo. O aluno depende só dele, o aluno aprende por conta dele, ele é responsável pela sala, ele é o todo-poderoso daquela turma, né? E quando o professor não tem um pingo de humildade para reconhecer que algumas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, ele sozinho não consegue educar aquela criança, ele precisa da família, às vezes precisa de parcerias, de umas palestras, de umas visitas em locais, precisa de um diretor, um supervisor. Às vezes o professor precisa. E ainda que ele não queira enxergar isso, ele não é totalmente perfeito. Ele também erra. Ele também tem suas falhas. E aí a nossa situação, quando um professor se distrai, quando aparecem situações em que ele desfoca daquilo que ele está tão bitolado achando que ele é o maioral, ele percebe que as coisas continuam funcionando independente dele estar ali ou não. Se aposenta para ver. Quando eu estava na sala de aula, não é que eu era toda onipotente, mas eu também tinha um pouco de petulância, até mesmo de ignorância, porque eu falava, a turma é minha, eu sou responsável pelos alunos, e o que acontece de bom e de ruim aqui é comigo que se resolve, né? Aí eu aposentei. A escola não continua funcionando do mesmo jeito? Os alunos não vão para a escola da mesma forma? Não aprendem do jeito que tem que aprender? Não tem outros professores no meu lugar? Ninguém é insubstituível. Pessoas podem marcar, pessoas podem ser diferentes. A gente pode até lembrar da professora Patrícia, mas ela não faz falta. Tem outra professora no lugar ensinando beabá. Professores podem ser honrados. Eu encontro com os meus professores hoje. Eu tenho o Orlando e tenho o Edson. E tem a Maria Alice, que foi minha diretora quando eu era criança. Essas 3 figuras estão no meu Face. Toda vez que eu falo com eles, eu tremo, tamanho o respeito que eu tenho. Respeitar o professor, respeitar o diretor, é lógico que a gente conquista uma certa moral perante o aluno. Mas eu tive outros professores de matemática, eu tive outros professores de educação física, eu tive outras diretoras e depois eu me tornei professora e tive outras diretoras. Por mais que eles façam diferença na minha vida, e fizeram e fazem mesmo, esses professores meus mestres, teve outros que puderam ser bons, mas que me deram bagagem também. A gente tem na cabeça, assim, aquela coisa assim, de que ninguém vai fazer igual. Gente, tem gente que faz até melhor. Chupa essa manga, porque é assim que funciona. Não adianta você achar que você é o bambambam. Todo dia a gente aprende coisa nova, todo dia tem coisas
que surpreendem. Eu tenho um ditado que eu gosto muito, né? Quando a gente já sabe a resposta, Deus muda a pergunta. Então a gente não sabe tudo. A gente não tem condições de se gabar dizendo que nós somos o tal. Essa questão leva a gente para um defeito que é horrível, que é o orgulho. Nós não podemos deixar isso crescer. Ele entra no nosso íntimo e ele acaba com a gente. O orgulho é uma das portas que Jesus condena, que nos leva para a imperfeição constante do nosso espírito. Então, nós não somos ninguém. Nós aprendemos o tempo todo. Pessoas podem nos substituir, pessoas podem ser melhores, iguais ou piores, mas existem outras pessoas, existem outros meios. Ninguém é dono da verdade. Você pode fazer o seu melhor, deve fazer o seu melhor, mas não deve se sentir incompetente porque vai aparecer uma pessoa que faça o seu serviço, que faça até mais do que você, que consiga ganhar o seu aluno. Não sei se você já tiver esse sentimentozinho chato, né? Do tipo assim, quando você falta, vem o eventual e fica com a tua criançada. E quando você retoma suas aulas, as crianças ficam, eu não vou mais ver a professora fulana de tal, o professor fulano de tal. É como se você ficasse um ano inteiro, 2, 3 anos com a sua turma, e em um mês ou uma semana de substituição, a pessoa fizesse todo o seu serviço de anos. Que ela ganha uma moral, ela ganha um carinho das crianças muito maior do que você que está tanto tempo. Aí dá aquela coisinha assim chata lá dentro, né? Do tipo assim, vontade de pegar esse professor onde já se viu ganhar meus alunos e agora? Né? Aí você fica brigando com a criançada para eles entrarem no eixo, porque outro professor estava deixando tudo aquilo que você não deixa nada. Teve uma professora que eu trabalhei, eu acho que em 2005, 2006, por aí. Ela estava substituindo a sala de uma outra professora efetiva. E ela ficou, eu acho que em torno de 1 mês, 2 meses com essa sala. Quando foi para essa professora sair, a escola inteira tremeu, porque essa professora foi fazer na cabeça dos alunos do tipo assim, eu vou sentir toda a saudade de vocês, eu não queria ir embora, mas já que a professora de vocês tem que voltar, eu vou ter que ir embora. Aí vocês me mandam cartinha, vocês podem ligar para mim, toma meu número. E essa professora foi fazendo uma chantagem emocional tão grande com esses alunos, mas tão grande, gente, não é brincadeira um troço desse. Ela queria a sala da professora efetiva, só que ela era eventual. Não tem como um eventual tomar a sala de um efetivo, tem que fazer concurso, não tem outro caminho. E ela fez tanto a cabeça das crianças que quando a professora, que era a professora mesmo da sala efetiva, voltou, ela não conseguia abrir uma brecha para trabalhar em paz. Toda hora tinha alguém resmungando, chorando, tinha alguém batendo boca com ela, enfrentando ela, falando, a outra professora não pedia desse jeito, a outra professora não fazia desse jeito. Nossa, essa professora penou para colocar a turma dela em ordem. Porque alguém achava que era o galo. Alguém achava que só ela podia cantar naquela sala. Que os alunos obedeciam aos seus encantos. Até desfazer o mal, teve que chamar os pais, fazer reunião, explicar a situação, falar que ela era efetiva, que ela tinha ganhado o bebê, por isso que ela estava demorando para voltar. Era uma questão de saúde, uma questão de licença, que é de direito do professor. Até conscientizar os pais, para que os pais ajudassem a conscientizar as crianças e desfazer toda aquela chantagem emocional que a outra pessoa fez. Então, nós não podemos nos abater mediante as coisas que acontecem em volta, que bate um pouco no nosso orgulho, bate um pouco nessa coisa da gente ter vaidade, da gente achar, né, que a gente deve, que a gente pode, tudo. É importante a gente saber lidar com as situações, sejam elas quais forem, e não se vitimizar
e não ir do extremo ao outro, né? Se uma professora entra numa sala de aula e a outra fez uma chantagem desse tipo que eu falei, ela não pode chegar lá aos trancos e barrancos e colocando a criançada no eixo. Ela vai ter realmente um trabalho de conscientização até a criançada entender que ela também é uma professora e que ela está ali para trabalhar. E que ela também pode ser querida, que ela também pode gostar. Mas olha, é difícil o ser humano, hein? É difícil o trabalho em grupo, o trabalho de equipe. É muito difícil. Melindre, inveja, orgulho, vaidade, né, desonestidade, ocorre em todos os lugares. Então, cabe a nós saber o nosso valor, sem muito ao céu, sem muito à terra, no equilíbrio. Né? Sempre a gente faz a nossa autoavaliação. Eu fazia autoavaliação, fazia avaliação das crianças, pedia para as crianças avaliarem umas às outras, pedia para as crianças me avaliarem, para que a gente estivesse sempre no lugar, assim, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, né? A nossa autoestima no lugar, nem para cima, nem para baixo, sabendo o valor que cada um de nós temos, sabendo aquilo que a gente pode fazer em prol de nós, em prol do próximo, que o trabalho é em equipe, quando um falta, o outro pode substituir, mas isso não significa que eu vou criar mais amor por um ou o outro, que um é mais importante do que o outro, não. É muito trabalho em cima de um texto como esse aqui. Faz a gente refletir sobre uma série de tipos de comportamento, mas tudo começa pelo comportamento do próprio professor. Tem que ter equilíbrio.